Olá pessoal, de volta aqui no meu canal. Eu estive alguns dias ausentes porque eu estava organizando algumas coisas na área profissional da minha vida, mas agora eu já estou de volta para falarmos mais um pouquinho sobre arquétipos. Hoje eu quero falar da minha experiência com o arquétipo do dragão. Pessoal, o arquétipo do dragão, inicialmente eu via algumas imagens e eu ficava um tanto quanto relutante para usar este arquétipo. Devido a ser um arquétipo de muita força, digamos assim... Quando nós olhamos para um dragão, muitas vezes nós sentimos medo, né, por ser ali um monstro e tal. Mas esse arquétipo de uns dias pra cá sempre andava me chamando, andava aparecendo pra mim várias imagens e tal. E quando foi há mais ou menos uns 3 dias atrás, eu acordei e o meu subconsciente já me trouxe a palavra dragão. Eu associei isso como um chamado, como se eu precisasse utilizar esse arquétipo. Eu falei, nada como testar, né? Então, eu estou nesse arquétipo hoje. Acredito que hoje é o 4º dia que eu estou utilizando ele. E assim, foi muito rápido, incrível assim, porque por eu estar utilizando o dragão dourado, que as cores influenciam muito, né? Eu estudei sobre o arquétipo do dragão antes de utilizar. Então, assim, eu peço que você, antes de você ativar esse arquétipo, você estude as cores do dragão. Que tem o dragão vermelho, o dragão preto, o vermelho é o dragão de fogo, né? Tem o dragão verde, o dragão roxo e o dragão dourado. Então, cada cor significa algo um objetivo que você quer alcançar. Eu ativei o dragão dourado mais para a questão da prosperidade, crescimento profissional, porque o dourado ele lembra a riqueza, né? Então, assim, eu ingressei em um trabalho novo. Então, assim, eu estou buscando ascensão neste trabalho, então acredito que o dragão vai me ajudar com isso. E vamos de experiência. O que eu notei, né, de lado luz? O arquétipo do dragão, para mim, eu observei assim coisas... Os arquétipos, eles trazem para mim coisas sutis no início, sabe? Mas são coisas assim que eu consigo perceber. Aqui em casa, né, com o meu esposo, eu notei que tinha acontecido algo assim, nós tivemos uma pequena discussão e eu falei para ele coisas assim que eu não gostava, que eu não queria mais que ele fizesse. E assim, sempre que muitas vezes eu, né, falava para ele algo assim que talvez ele não gostasse muito, ele rebatia muitas vezes, né? Nós discutíamos e eu notei assim que ele aceitou, sabe assim, tudo que eu falei, e no outro dia ele fez tudo conforme eu tinha falado, que assim, que eu tinha exposto, né, que eu não gostava que ele fizesse e tal. No outro dia ele agiu conforme assim, como eu imaginei como eu quisesse, assim, como eu desejei. E eu fiquei assim, achei estranho, né? Eu falei, nossa, será que tem a ver com o arquétipo? Porque antes não era assim, né? Porque o dragão, ele traz essa questão de você impor respeito, né? Não na força, mas assim, de você conversar com a pessoa e a pessoa aceitar ali o seu ponto de vista, como se ela estivesse te respeitando mesmo, assim, né? O teu ponto de vista ali, o que você está falando e tal. Eu notei isso da parte dele. E, assim, das outras coisas, assim, eu notei que quando eu fui ao mercado, eu fui comprar 1 quilo de carne no mercado e eu pedi pro açougueiro. Eu falei assim, olha, eu quero uma quantidade X de carne. E ele foi pesar, né? Aí ele tirou da balança e falou assim, moça, espera que eu vou passar uma água nessa carne, eu vou lavar ela, porque ela tá com uma quantidade a mais de gelo. Aí, para não te dar prejuízo, eu vou passar uma água, porque senão você vai pagar muito pelo gelo. Eu fiquei pensando assim, depois que eu paguei pela carne e tudo, né? Eu agradeci tudo ele, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, em outros momentos eu vinha aqui, ele já me vendeu carne várias vezes, ele nunca falou isso, assim, questão de eu ter prejuízo e tal. Então, assim, o dragão, ele protege as finanças, né? Eu notei isso, achei bem legal.
E assim, e hoje aconteceu uma coisa assim bem interessante, que eu tinha uma conta daqui de casa para pagar, que tinha ficado pendente. Nós pagamos as outras contas e essa conta ficou pendente. E sempre que eu falava pro meu esposo, né, porque antes eu não estava trabalhando, era só ele, eu ingressei num trabalho agora recentemente, igual eu falei anteriormente. Então, assim, e hoje eu mandei pra ele, olha, tem tal conta, assim, que ficou pendente e tal. E ele rapidinho já falou assim, não, já vou te mandar o Pix, aí você já paga. E eu achei interessante que eu falei pra ele assim, eu gostaria que você trouxesse algumas coisas pra mim do mercado e tal, assim. Aí ele falou, não, já me manda a lista que eu já vou levar. E eu fiquei assim, porque assim, não que ele não fizesse, mas assim, sempre ele questionava alguma coisa, por exemplo. Ou ele falava assim, agora eu não tenho, sempre era assim, eu não tenho agora, eu vou ter depois. Ou às vezes ele falava assim, agora não, mais tarde, né? Sempre ele tinha alguma coisa antes pra fazer. E eu achei estranho, assim, porque, tipo assim, foi muito rápido, assim. Eu falei, tem tal conta, ele falava, já me mandou o Pix, rápido, imediatamente. Eu falei da lista de mercado, já vou levar também. Então, assim, eu achei, assim, muito... E foi depois do arquétipo, porque isso não acontecia antes. Como, assim, se a prosperidade tivesse fluindo muito rápido, muito suave, sabe, assim, em tudo mesmo. Eu tinha feito o pedido de um bolo para uma senhora, já fazia dias que eu tinha feito o pedido do bolo. E aí, assim, sempre ela falava que não tinha tempo e tal. E quando foi hoje eu nem falei mais nada, eu tinha até esquecido, ela já mandou entregar o bolo pra mim. E aí eu falei pra ela assim, olha, mas eu não vou ter o valor hoje pra pagar a senhora. Ela, não, quando você tiver, você me paga. E ela é uma pessoa assim, de sempre eu pagar à vista. Eu nunca deixei nada assim dela pra pagar depois, né? Eu achei assim muito interessante. Foram coisas sutis que aconteceram, mas que foram relevantes pra mim. E eu acredito que foi depois do arquétipo. O lado sombra, né, do dragão é a questão da agressividade, né, de você se tornar muito autoritário, muito rígido, cobrar demais as pessoas. Assim, eu notei que eu fiquei assim um pouco mais enérgica, né, na questão até ali do meu trabalho, ali na minha profissão, mais enérgica com algumas pessoas, mais firme, né. Então, assim, de pessoas às vezes falar uma coisa pra mim e eu já imediatamente fazer. E eu notei, assim, que eu fiquei mais cautelosa nesse sentido, né, de pessoas. Porque, assim, gente, eu considero muito questão de hierarquia. Eu acho assim, eu tenho pessoas que são superiores a mim, óbvio, mas eu sempre respeito essas pessoas, né, porque eu sei que elas são superiores a mim. E só que no meu trabalho tem pessoas que eu estou superior a elas. E já estava acontecendo assim, de pessoas que eu estou superior a elas e elas querer mandar eu fazer alguma coisa, né? E assim, eu por, né, educação, eu vou lá e faço. E depois desse arquétipo, eu notei assim que a pessoa veio e falou pra mim, tal coisa assim tem que fazer. Eu peguei e fiquei quieta, tipo assim, eu não fui lá e fiz, porque assim, eu não tenho que fazer aquilo. Sabe? E isso foi depois do dragão. Eu não tinha essa... Parece que o dragão me segurou assim e falou: não, você não vai fazer isso porque não é da sua alçada, é da alçada de outra pessoa e você não tem que receber ordem de pessoas que você não está subordinada, no caso, né? E aí, tipo, e a pessoa ficou meio assim, depois não falou mais nada. E eu notei que essa pessoa assim passou a me respeitar mais também, assim, a ter mais cuidado para falar comigo. Antes eu tava na minha sala, a pessoa chegava, já entrava, né? Hoje a pessoa bate na porta, então assim, as pessoas começam a perceber você com uma energia de respeito maior e as suas finanças fluem muito bem. Sabe assim, o dragão ele protege, sem falar que ele tem uma proteção espiritual contra energias densas, energias negativas, inveja, mal olhado, fofocas, né? Estudem direitinho esse arquétipo, ele é um arquétipo maravilhoso. Estou gostando muito de estar utilizando ele. E, mais uma vez, eu estou amando voltar aqui no meu canal e poder continuar aqui com as minhas experiências dos arquétipos toda semana com vocês. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Se inscrevam no meu canal, deixem um like. Amor e luz no seu caminho.